Desde pequeno vivi acreditando que meu pai tinha morrido antes mesmo de me conhecer. Minha mãe me contava histórias sobre ele. Como era gentil, trabalhador, e o quanto me teria amado se tivesse sobrevivido ao acidente. Eu cresci com essa imagem idealizada, até o dia em que encontrei uma caixa antiga escondida no fundo do armário. Dentro havia uma certidão de nascimento, e o nome do pai era diferente do que ela sempre disse. Naquele instante, o chão desapareceu sob meus pés. Minha mãe não estava em casa, e eu não sabia por onde começar. Mas uma coisa era certa. Tudo o que eu acreditava sobre quem eu era uma mentira. Nos dias seguintes procurei respostas em silêncio. Voltei à caixa e encontrei algo mais. Cartas antigas amareladas endereçadas a ela, assinadas por alguém chamado Rafael. O mais assustador era o tom das cartas. Ele falava sobre mim, antes mesmo do meu nascimento. Dizia que queria levar o filho embora e que ela não podia esconder a verdade para sempre. Meu coração disparou. Quem era Rafael? E por que minha mãe o escondeu? Antes que eu pudesse fazer qualquer coisa, ouvi o som da porta se abrindo. Minha mãe havia chegado em casa, e nas minhas mãos estavam as cartas que ela jamais quis que eu encontrasse. Quando me viu com as cartas, o pânico tomou conta dela. Suas mãos tremiam e, pela primeira vez, ela me implorou para não ler. Essas cartas não são o que você pensa, ela disse com lágrimas nos olhos. Mas como acreditar? A cada palavra que saía da boca dela, eu sentia o peso da mentira. Perguntei quem era Rafael, e ela respondeu com um silêncio que doeu mais do que qualquer palavra. Então, sem pensar duas vezes, fui até o computador e procurei o nome. O resultado me deixou sem ar. Rafael Costa, procurado por sequestro e fuga de menor há 20 anos. Naquela noite, enquanto minha mãe dormia, peguei novamente a caixa e encontrei uma fotografia. Nela, um homem sorria com um bebê nos braços. Atrás da foto estava escrito: "Meu filho, um dia você vai saber a verdade." O bebê era eu. Senti uma mistura de medo e curiosidade me consumir. Decidi procurá-lo. No fundo, algo dentro de mim queria acreditar que ele era inocente. Que talvez minha mãe estivesse escondendo algo ainda pior. Sem contar a ninguém, peguei um ônibus para a cidade onde Rafael supostamente vivia. Foram horas de viagem em silêncio, tentando entender o que faria se o encontrasse. Quando finalmente cheguei, encontrei uma pequena oficina mecânica com o nome dele na fachada. Entrei, e lá estava ele. Quando nossos olhos se cruzaram, vi o espelho de mim mesmo. Ele ficou pálido. "Você é o filho da Clara?" perguntou. E antes que eu pudesse responder, ele murmurou: "Então, ela nunca te contou o que fez, não é?" Rafael me contou que ele e minha mãe fugiram juntos quando ela estava grávida. Disse que ela era quem escondia algo sombrio e que ele foi acusado injustamente para proteger alguém poderoso. Eu queria acreditar, mas sua voz tremia e cada frase parecia ensaiada. Quando voltei para casa, minha mãe estava me esperando, com os olhos vermelhos e o rosto cansado. "Você o procurou, não é?" ela disse. Naquela noite, ela me contou sua versão. Que Rafael era violento e perigoso, e que fugiu porque queria me levar. Eu já não sabia mais quem estava dizendo a verdade. Na manhã seguinte, encontrei um envelope enfiado por baixo da porta. Dentro, havia um pendrive e uma mensagem. "Ouça isso antes que seja tarde demais." Era a voz de Rafael. Ele falava com desespero, dizendo que minha mãe havia se envolvido com algo que não podia revelar, e que ela o usou como bode expiatório. Ela não fugiu de mim. Ela fugiu de quem controlava ela. Quando terminei de ouvir, tremia, porque a voz dele parecia sincera. Mas o que me assustou de verdade foi o som no fundo da gravação, o choro de um bebê e uma mulher dizendo: "Rafael, eles estão vindo." Desesperado, comecei a investigar o passado da minha mãe. Descobri que antes de eu nascer, ela trabalhava como enfermeira em uma clínica particular. Uma clínica que foi fechada após denúncias de adoções ilegais. E entre os nomes envolvidos, estava o dela. Minha mente explodiu.
Seria possível que eu mesmo tivesse sido parte daquele esquema? Quando confrontei minha mãe com essa descoberta, ela não negou. Apenas chorou e disse: "Eu fiz o que precisava para te proteger. Seu nascimento nunca deveria ter acontecido. Depois daquela noite, minha mãe desapareceu. Não deixou bilhete, não levou roupas, apenas sumiu." Liguei para Rafael, e ele disse que também não a via há anos. Mas algo na voz dele me fez desconfiar. Decidi voltar à casa onde ele morava, e encontrei a porta entreaberta, a luz acesa, e o mesmo retrato antigo em cima da mesa. Mas agora, havia outra foto ao lado, recente, com ele e minha mãe juntos, abraçados. Ela estava viva, e ainda o via. Dias depois, recebi uma carta sem remetente. Dentro, havia uma única página com a letra da minha mãe. "Meu filho, agora você sabe quem é seu pai. Mas ainda não sabe quem ele foi capaz de matar para te proteger." No verso, uma data. E o nome do homem que me criou como pai adotivo. Meu sangue gelou. O homem que pensei estar morto não era meu pai verdadeiro. Ele foi morto. E os dois que mais me amaram estavam ligados a esse crime. A última frase da carta dizia: "Quando essa história vier à tona, escolha de que lado da verdade você vai ficar." Era para ser o jantar perfeito. Minha mãe havia passado o dia inteiro preparando tudo. Velas acesas, a mesa posta com a porcelana que ela só usava em ocasiões especiais. Meu pai chegou mais cedo do trabalho, sorridente, e meu irmão, Lucas, parecia nervoso, mexendo no celular o tempo todo. Havia algo estranho no ar, como se todos estivessem esperando algo acontecer. Quando nos sentamos à mesa, minha mãe levantou a taça e disse: "Hoje a verdade finalmente vai ser dita." O silêncio foi absoluto. Meu coração disparou. Eu não sabia que naquela noite, uma única frase destruiria tudo o que chamávamos de família. Com as mãos trêmulas, minha mãe olhou para o meu pai e disse: "Eu preciso contar o que aconteceu há 17 anos." Meu pai ficou imóvel, como se já soubesse do que ela falaria. Ela respirou fundo e revelou: "O Lucas não é seu filho." O som do copo caindo no chão quebrou o silêncio. Meu pai levantou-se, o rosto pálido. Eu não consegui reagir. Lucas, ao meu lado, começou a chorar. A voz da minha mãe tremia, mas ela continuou: "O pai dele é alguém que você conhece." E antes que pudesse dizer o nome, meu pai gritou: "Não ouse pronunciar esse nome." Naquele momento percebi que o segredo era mais antigo e mais sombrio do que eu podia imaginar. A tensão era insuportável. Meu pai saiu da mesa e trancou-se no escritório. Minha mãe desabou em lágrimas, enquanto Lucas saiu batendo a porta. Eu fiquei ali, sem saber o que fazer. Quando tentei acalmar minha mãe, ela sussurrou: "Você não entende. O que aconteceu não foi um erro." Essa frase ecoou na minha cabeça a noite inteira. No dia seguinte, encontrei meu pai dormindo no escritório, com uma carta amassada em cima da mesa. Nela, havia apenas uma frase: "Eu te avisei que o passado sempre volta." Passei o dia tentando descobrir quem era o homem de quem minha mãe falava. Vasculhei álbuns, mensagens antigas, qualquer pista. Até que encontrei uma foto. Meu pai, minha mãe e outro homem, abraçados em frente à casa antiga. Atrás da foto estava escrito: "Amigos para sempre, 2006. O nome dele era Ricardo, meu padrinho. Um homem que sempre esteve presente, que sempre me tratou como se fosse da família. E naquele instante o estômago virou. Seria possível? Ricardo era o verdadeiro pai do meu irmão? Sem contar a ninguém, fui até a casa do Ricardo. Quando ele me viu na porta, seu rosto empalideceu. "Então, ela contou?" Ele perguntou antes mesmo de eu dizer uma palavra. Eu fiquei em silêncio. Ele suspirou e me mandou entrar. A casa estava cheia de fotos antigas, inclusive uma da minha mãe grávida. E ele ao lado dela, sorrindo. "Nada foi como parece", ele disse. "Se eu contar tudo, sua vida nunca mais será a mesma." Antes que pudesse explicar, alguém bateu na porta com força. Era meu pai. Ele estava ali, e o ódio nos olhos dele parecia capaz de matar.
A discussão entre meu pai e Ricardo foi violenta. Eu tentei intervir, mas os gritos eram ensurdecedores. Você destruiu a minha família, meu pai gritava. Ricardo tentava se defender, dizendo que minha mãe o procurou quando meu pai desapareceu por semanas. Ela precisava de mim, ele dizia. E então, meu pai fez algo que eu nunca esquecerei. Tirou uma arma da jaqueta. Eu gritei. Minha mãe chegou correndo, e o disparo ecoou pela casa. Por um segundo, o tempo parou. Ricardo caiu no chão. Minha mãe gritou desesperada. Eu corri até ele, mas o sangue se espalhava rápido. Meu pai largou a arma e ficou em choque, repetindo: ele mereceu. A polícia chegou minutos depois, chamada por algum vizinho. Na delegacia, minha mãe confessou tudo. O caso, a mentira, o medo. Mas o que ninguém sabia era que o segredo não terminava ali. Enquanto revistavam a casa de Ricardo, encontraram um cofre escondido no porão. Dentro, havia fotos, documentos e uma certidão de nascimento com meu nome. Mas o nome do pai não era o do meu pai nem o de Ricardo. Aquilo destruiu o pouco que restava de mim. Se nem meu pai biológico era quem eu pensava, quem eu era? Minha mãe, ao ser interrogada novamente, desabou. Disse que anos atrás foi chantageada, que alguém ameaçou destruir tudo se ela não mantivesse o silêncio. Ele sabia demais, ela dizia com os olhos arregalados. Era perigoso. Quando perguntei quem era, ela sussurrou. Seu verdadeiro pai era o chefe do seu pai, e o homem que mandou matar Ricardo. Meses depois, tentei reconstruir o que restava da minha vida. Meu pai estava preso, minha mãe internada, e eu cuidava de Lucas. Até que uma noite, alguém bateu à porta. Era um homem alto, de terno escuro. Ele disse: você tem os olhos do seu pai. Entregou-me um envelope e foi embora. Dentro, havia uma foto antiga de minha mãe com aquele mesmo homem, e uma gravação. Na fita a voz dele dizia: se você está ouvindo isso, é porque minha morte foi em vão. A verdade sobre o que aconteceu naquela noite ainda não foi contada. Descobri que o homem da gravação era o dono da empresa onde meu pai trabalhava. E naquela noite do jantar, minha mãe havia recebido um ultimato. Ou contava a verdade, ou todos nós seríamos expostos. Foi por isso que ela escolheu revelar tudo. E foi por isso que a tragédia aconteceu. Mas o que mais me destruiu foi a última frase da gravação. Seu pai matou o homem errado. Ouvi aquilo várias vezes até entender. Aquele disparo nunca foi contra Ricardo. Era uma mensagem para o verdadeiro culpado, o homem que ainda estava vivo, e observava tudo de longe. Durante 7 anos, vivi acreditando que tinha o casamento perfeito. Laura era o tipo de mulher que todo mundo admirava, carinhosa, dedicada e sempre presente. Nós morávamos em uma pequena cidade, e ela dizia que viajava 2 vezes por mês para cuidar da mãe doente em outra região. Eu nunca duvidei, até o dia em que ela esqueceu o celular em casa. Chegou uma mensagem de um número desconhecido. Amor, as crianças estão com saudade. Quando você volta? Naquele momento, senti o mundo girar. Minha esposa tinha filhos que não eram meus? Quando Laura voltou da viagem, tentei agir normalmente. Esperei o momento certo e perguntei sobre a mãe dela. Ela disse que estava piorando, mas que em breve eu poderia visitá-la. Eu apenas assenti, fingindo acreditar. Naquela noite peguei o carro e dirigi até o endereço que ela me dera tantas vezes. Só que quando cheguei lá, não havia nenhuma casa, nem ninguém com o sobrenome dela. Era um terreno vazio. E na caixa de correio, um envelope com o nome dela e uma foto. Nela, Laura estava abraçada a um homem e 2 crianças. Passei a noite inteira sem dormir. O rosto daquele homem não saía da minha cabeça. No verso da foto estava escrito: a família Santos sempre será completa. Santos era o sobrenome dela, mas aquele homem não era eu. Decidi procurá-lo. Encontrei o perfil dele em uma rede social. O nome: Marcos Santos. Nas fotos, ele e Laura pareciam o casal perfeito. Comentários, aniversários, declarações. Meu coração doía, mas eu precisava de respostas.
Então mandei uma mensagem para ele. Podemos conversar? É sobre a Laura. Marcos respondeu poucas horas depois. Marcamos de nos encontrar em uma cafeteria discreta na cidade vizinha. Quando me viu, ele empalideceu. Você também é marido dela, não é? Perguntou com a voz trêmula. Eu fiquei em silêncio. Ele contou que Laura desaparecia por dias, dizendo que trabalhava em outra cidade. Ela é professora, ele disse, mas nunca me contou o nome da escola. Percebemos ali que estávamos sendo enganados, os dois. Mas o que nos destruiu foi o que ele mostrou em seguida, um ultrassom recente com o nome dela. Ela estava grávida. A partir daquele dia, nos unimos para descobrir quem realmente era Laura. Seguimos seus passos, rastreamos suas viagens e percebemos que ela tinha uma rotina dupla perfeita. Em nossa cidade, era minha esposa dedicada. Na outra, era mãe e esposa exemplar de Marcos. Mas algo não fazia sentido. Como ela conseguia manter tudo isso sem ser descoberta por tantos anos? Até que um detalhe chamou a atenção. Ela usava identidades diferentes. Em um documento era Laura Santos, no outro, Laura Mendes. E quando começamos a investigar o nome Mendes, encontramos um registro antigo, de uma mulher desaparecida há 10 anos. Descobrimos que Laura não existia. O verdadeiro nome dela era Camila Ferreira, desaparecida desde 2015, após um incêndio misterioso que matou uma família inteira, menos ela. Segundo os registros, Camila havia sido acusada de fraude e estava sendo procurada. Quando confrontei Laura com tudo, ela desabou. Chorava, tremendo, dizendo que tudo que fez foi para recomeçar. Disse que amava a mim e a Marcos, que não conseguia escolher. Mas o que ela disse em seguida me destruiu. Se vocês me denunciarem, vocês também correm perigo. Eles ainda estão me procurando. Ela contou que trabalhava para um grupo que falsificava documentos e lavava dinheiro através de pequenas empresas. Quando o esquema foi descoberto, ela fugiu e assumiu uma nova identidade. Mas antes de escapar, alguém poderoso havia jurado vingança. Eles acham que eu os traí, disse. Mas eu só queria sair. Marcos ficou em choque, eu também. E então ela revelou. O homem que me procura é o pai biológico das crianças. Foi nesse instante que percebemos que estávamos todos dentro de algo muito maior do que um triângulo amoroso. Dias depois, Laura desapareceu novamente, mas dessa vez deixou uma carta. Se vocês me amam, não me procurem. Eles estão perto. Corremos até a polícia, mas fomos ignorados. Horas depois recebi uma ligação de um número desconhecido. Ela está comigo. E se vocês continuarem procurando, vão encontrá-la do mesmo jeito que ela deixou o último. A ligação caiu, e o desespero tomou conta. Decidimos procurá-la por conta própria, seguindo rastros que ela havia deixado de propósito. Mensagens escondidas, senhas, coordenadas. Cada pista nos levava mais fundo no labirinto do passado dela. As pistas nos levaram até uma cabana abandonada na beira de um lago, a quilômetros de qualquer cidade. Dentro, encontramos objetos pessoais dela, brinquedos das crianças e um laptop ligado. Na tela, um vídeo começava a rodar automaticamente. Era ela, com o rosto machucado. Se vocês estão vendo isso, é porque eles me encontraram. Eu só quero que saibam que nunca quis enganar vocês. Vocês dois foram o que restou de mim. No fundo do vídeo, uma sombra se movia. Um homem com uma máscara se aproximava. E a tela ficou preta. Dias depois, a polícia encontrou o corpo de uma mulher próximo ao lago, mas o exame de DNA revelou algo impossível. Não era Laura. A mulher tinha o mesmo rosto, mas não era ela. Até hoje não sabemos se Laura está viva, se fugiu, ou se aquele vídeo foi uma armadilha. O mais assustador é que toda noite às 2h17, o mesmo número desconhecido me liga. E quando atendo, ouço apenas a voz dela dizendo: "Cuide das crianças, eles estão vindo."